Olá e bem-vindos a Dukascop TV. Nosso convidado de hoje, para uma análise das medidas tomadas pelos bancos centrais russo e ucraniano, é Christopher Hartwell, presidente do CASE, em Varsóvia. Christopher, a Ucrânia cortou a taxa oficial da grivnia para uma mínima recorde de 24,96 diante do dólar. Na semana passada, a moeda sofreu uma queda acentuada. Será que essa medida trará alguma estabilidade? Eles estão fazendo a coisa certa. Eles estão fazendo o que precisa ser feito de acordo com a situação real. Eles estão lidando com uma moeda que já está em queda livre, porque a economia também encontra-se na mesma situação. A moeda não é o principal indicador, e sim um indicador de desaceleração. Essa nova ofensiva russa no leste da Ucrânia, as preocupações sobre as reformas e o resgate do FMI apenas refletem a realidade. Eu acredito que o Banco Nacional da Ucrânia esteja tomando as medidas necessárias, cortando a taxa da moeda. Mas em se tratando da estabilização da economia, não se pode gerir uma economia através da política monetária, independentemente do que o BCE ou o Fed pensem. O governador do Banco Central russo disse que o choque de preços no país não é motivo para um aumento das taxas. Será que evitar intervenções é a abordagem adequada? Pobre Nabiullina. Ela está sofrendo pressão de todos os lados e definitivamente tem um trabalho mais difícil na Rússia no momento. O Banco Central do país tem agido bem e eu acredito que esse movimento em direção à flutuação livre do rublo seja a coisa certa a se fazer. Obviamente, ela está sendo pressionada pelos que dizem que o rublo atingirá o patamar 120 e levará a economia do país junto. E também pelos que acreditam que precisamos continuar a defender o rublo. Ele está fazendo o que pode. O único tipo de influência que estamos realmente vendo do lado político aconteceu há algumas semanas, quando a taxa atingiu 17%. E eles baixaram novamente para 15%. Ela está lidando com um momento delicado para a economia russa, com a inflação explodindo e as pressões de todos os lados. É muito difícil guiar a economia quando alguém está com o pé no acelerador. Então ela está fazendo o que pode. Qual é a sua expectativa para o crescimento em 2015 e para a dívida da Rússia em relação ao PIB? Será que ela chega aos 80%? O artigo do Credit Suisse diz que poderíamos chegar a uma dívida de 80% em relação ao PIB este ano. É obviamente o pior cenário possível. De fato, a dívida em relação ao PIB é uma das poucas áreas que o governo russo tem mantido em baixa, em um patamar de cerca de 30% desde 2004. Obviamente, considerando a desvalorização do rublo, os desafios da conta corrente e essa implosão da economia russa, a proporção da dívida em relação ao PIB aumentará. A maior preocupação é se isso acontecer no setor financeiro, caso os bancos se tornem subcapitalizados e sobrecarregados com a dívida. Eu acredito que o setor público russo não tenha muito com o que se preocupar no momento, e a dívida não chegará aos 80%. E esse é o pior cenário possível para o Credit Suisse. Na realidade, nós provavelmente teremos uma proporção de cerca de 59% ou 60% neste ano, caso o rublo se estabilize. E eu acredito que irá. Eu acredito que haverá uma estabilização em torno dos níveis 75% ou 80%. No momento, a Rússia tem o poder de controlar isso. É incrível assistir a um eminente naufrágio econômico em câmera lenta, quando a situação é totalmente controlável e evitável. Mas isso não acontece. A União Europeia adiou sanções por uma semana para apoiar as negociações de paz da Ucrânia. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós podemos debater os efeitos que as sanções tiveram até o momento. Na minha opinião, elas não foram tão eficazes, a não ser pela manifestação através dos canais de financiamento para o governo russo ser capaz de rolar a dívida.
e para o setor corporativo estatal no país. O que realmente tem prejudicado a Rússia é o preço do petróleo e a União Europeia não é responsável por isso. Eu acredito que o adiamento das sanções da União Europeia tenha sido pelo fato de que o bloco ainda está bastante desorganizado em relação a uma frente contra a Rússia. Nós ouvimos comentários sobre a impossibilidade de se armar Kiev e dar qualquer outro apoio, exceto o verbal. Ou talvez até mesmo uma última tentativa para ver se Merkel e Hollande podem realmente convencer Putin ou definir soluções. Eu acredito que isso é o que realmente esteja acontecendo e que o bloco não queira continuar com as sanções. Eu acredito que eles estão enviando os sinais errados e que esta seja a realidade política da União Europeia no momento. Christopher, muito obrigada pela participação. Continuem conectados para mais notícias e entrevistas exclusivas. Até mais!